Fala galera, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta, você também é apaixonado de ir lá no Pinterest e ficar namorando um monte de modelos e estilos de cozinha? Principalmente aqueles balcões feitos com mármore, lindos, né? Bom, aqui na casa da minha mãe a gente resolveu fazer a mesma coisa, dar uma repaginada aqui na cozinha, que já estava um pouquinho já precisando, né, de uma modernidade e tal. Então a gente resolveu fazer, só que gastando bem pouco do que se fosse contratar uma pia, uma bancada feita de mármore. E aí, bora comigo? Lembrando que todos os materiais necessários eu vou deixar na descrição tudo certinho. Porém você tem que se atentar que cada cozinha vai ter uma medida e um modelo diferente. Bom, o primeiro passo é você saber exatamente o que você vai querer fazer na sua cozinha. Será que é ela inteira que você vai querer modificar? Ou apenas um canto? Então é muito importante agora você pegar e você começar a tirar suas medidas e ir desenhando mais ou menos um projeto aí futuro que você queira executar. Um passo também importante antes de você começar a preparar a estrutura e tudo mais é você saber os eletrodomésticos que você for utilizar e você já pegar as medidas deles. Assim você já vai conseguir montar e encaixar tudo certinho lá no momento da instalação do seu balcão ou móvel que você esteja projetando. No caso, no meu projeto, eu vou utilizar compensado naval de 15 mm. Ele já tem uma resistência aí suficiente que eu vou precisar aí, que vai me servir bem legal. Então eu vou utilizar compensado naval de 15 mm. Para fixar o meu compensado naval, eu vou utilizar a mão francesa, né? E já sabendo exatamente a medida que eu vou fazer, a altura que eu vou fazer esse balcão na cozinha da minha mãe, então eu já vou demarcar certinho, né? Tudo alinhado e tudo no nível certinho, o risco onde eu vou instalar as mãos francesas. Neste momento de instalação das mãos francesas, eu posso te dar uma dica bem importante, é nunca confiar na medida da sua mão francesa. Nunca pegar uma só e sair demarcando tudo. Eu fiz isso e o que acontece? Cada uma tem uma furação diferente. Então faça a demarcação com uma mão francesa, parafuse, já instale ela e pegue a próxima e faça isso sucessivamente. Bom, agora que todas as mãos francesas já estão instaladas, agora é hora da gente começar o passo de cortar e preparar a madeira. Bom, para evitar acidentes, sempre utilize equipamentos de segurança, tá ok? Após demarcado exatamente onde que seria a cuba da cozinha, utilizando uma serra tico-tico, eu consigo efetuar o corte, deixando uma borda aí pelo menos aí de meio centímetro na hora da instalação da mesma. Bom, quem me conhece sabe que eu sou um pouco exagerado para estruturas e o medo às vezes de soltar essa cuba é maior, então eu vou utilizar 3 métodos aí para fixar a cuba para ficar bem firme. Primeiro é com massa plástica, ela tem dois componentes, ela tem um catalisador e a própria massa. Você vai fazer uma mistura bem homogênea, vai colocar toda ali na questão da junta ali entre a madeira e a cuba. Eu ainda preferi também efetuar pequenos furos, onde eu vou colocar um parafuso fixando bem essa borda da cuba e por fim ainda coloquei uma estrutura de madeira ainda que vai segurar e travar bem. A instalação do balcão eu coloquei cola PU na base lá da mão francesa e depois ainda fixei com parafuso, deixando tudo bem firme e bem fixado. Na área seca do balcão eu utilizei duas folhas lá, totalizando 30 mm, né, do compensado. Então eu vou fazer um sanduíche ali, vou colocar um pouco de cola PU e vou fixar a segunda parte da madeira em cima e depois vou parafusar. Agora com essa parte já montada ali, você sabe exatamente onde que vai instalar o seu fogão, então você consegue efetuar o corte já no local, utilizando uma furadeira apenas para iniciar e você conseguir colocar a serra da serra tico-tico e dali começar a efetuar o corte. Antes de continuarmos, eu acho muito importante você proteger a sua cuba, já que ela já está fixa lá na sua bancada e nós vamos fazer alguns outros processos que pode causar alguma sujeira ou riscos. Então é bom proteger ou com uma fita adesiva ou com papel, colando tudo certinho. Agora todas as frestas, buracos, até mesmo imperfeições que a madeira tenha, nós vamos consertar tudo com massa plástica. Vou utilizar uma massa plástica e uma espátula de silicone, passando bem em pouca quantidade, deixando tudo perfeito a superfície. Após a massa plástica totalmente curada, ou seja, pelo menos 24 horas depois, é hora da gente fazer o lixamento. Eu vou lixar tudo para ficar bem lisinho e bem perfeito.
Agora, com tudo lixado e tudo bem lisinho, vou utilizar uma tinta base d'água de fundo na cor branca, né? Que vai ser o efeito final que nós vamos utilizar, será branco. Então vou deixar essa tinta branca como fundo. Vou utilizar um rolinho e vou passar em toda a superfície, sem esquecer de nenhum cantinho.